Oiê, você já parou pra pensar no significado da palavra nutrição? Eu entrei nessa pira alguns dias atrás e eu acho que essa reflexão vai ser muito boa e talvez fazer você enxergar a sua vida de uma maneira totalmente diferente, como eu enxerguei agora. Pra você que não me conhece, eu sou a Lana, prazer. No momento que eu tô gravando esse vídeo, esse podcast, eu não tenho o nome ainda dele, mas provavelmente o nome deve estar aqui embaixo ou em cima, dependendo da plataforma que você estiver escutando. Bom, quando eu era mais nova, até uns 21 anos, eu tenho 23 agora, tá? Então, até um pouco tempo atrás, pra mim a palavra nutrição se associava a alguma profissão de nutrição mesmo, um nutricionista, e a comida, né? Depois de um tempo, desses 2 últimos anos pra cá, eu comecei a reparar que nós nos nutrimos de maneiras diferentes e não apenas pela comida. Esse é um assunto importante e eu acho que faz sentido ser um primeiro episódio, porque com o avanço da internet, e eu que nasci nos anos 2000, eu pude experimentar um pouco dos dois mundos, né? De um pouco do offline, mas já o online já rolando, e você ficar online, você realmente precisava sentar numa cadeira. Eu vejo que depois dos anos 2010, por aí, você tá sempre conectado com o seu celular e logo isso traz muita informação pra você, mesmo você não querendo ter tanta informação. Você tem muitas informações. É o TikTok o tempo todo, é você scrollando o feed do Instagram, ou é recebendo notícias de pop-ups que você nem pensou que tinha ativado notificações, e é o tempo todo alguma turbilhão de emoções, mesmo você não querendo. O fato de a gente estar exposto a isso o tempo todo é o que faz a gente ficar sempre estressado, ter alterações de humor o tempo todo. Não é comum. Nós, seres humanos, desde quando nós tivemos a nossa evolução, em nenhum momento eu acho que se foi projetado isso, em nenhum momento foi estudado isso, contanto que muitos estudos estão surgindo agora, e só agora a gente tá vendo a real situação, como que funciona ainda de uma pequeníssima parcela. Dito isso, acho legal a gente falar o que significa nutrição, né? Se a gente for pegar no dicionário, nutrição significa conjuntos de processo através por um organismo, animal, planta, bactéria, absorve e assimila os alimentos. Mas também tem outro, o ato, o efeito de nutrir, nutrimento. E é nesse tipo de nutrir que eu falo. Há um tempo atrás, 2 semanas por aí, eu tava muito mal e viciada no Instagram. Eu não parava de ver vídeos, não parava de ver a vida dos outros mesmo. Isso me lembra como nós estamos ruim, nós vamos procurar uma dopamina fácil e nada mais fácil do que as nossas redes sociais hoje em dia, né? Isso tirando drogas, álcool, cigarro, enfim. O Instagram é uma coisa muito fácil e muito comum de estar ali. E é comum você ver hoje em dia, não é nada mais, nada menos que a gente vê em dados, que o brasileiro, o tempo médio dele é um dos mais altos do mundo, sabe? E isso reflete muito da saúde mental, de como que a pessoa tá também. Porque acaba sendo uma válvula de escape pros problemas que você tá lidando. E é muito mais fácil você ver a Virgínia lançando uma base e rir de uns vídeos desse do que você enfrentar o seu problema de frente, sabe? Quando nós pensamos no nutrir, nós podemos ver que tudo que nós consumimos, de alguma maneira, nos consome também. Então, se eu como bastante frutas, legumes, eu vou normalmente ter aquelas vitaminas que eles proporcionam. Mas se eu como muita besteira, muita gordura saturada ou uma coisa assim, provavelmente eu vou ter muito daquilo no meu corpo também. E não ser diferente de outros aspectos, de amizades que você tem, de vídeos que você assiste, filmes e por assim vai. Quando a gente para pra perceber que tudo em nossa volta é uma fonte de nutrição pra gente, seja ela boa ou ruim, eu acho que faz a gente ter mais percepção do que realmente a gente quer pra nossa vida. Será que compensa nós estarmos vendo tantos stories assim num dia? O que você ganha com aquilo? E depois dessa semana, eu falei, eu preciso mudar. Não tá bom essa situação. Eu acho que por isso que eu dei o primeiro passo de fazer esse podcast. Eu já tava enrolando a fazer há muito tempo. Eu já tinha comprado o microfone. Esse microfone foi tudo pra mim. Caso você esteja ouvindo, eu tô com um microfone muito lindinho, que eu tenho muito apreço por ele.
Eu acho ele lindo demais, fica muito fofo na minha mesa. E eu não tava tirando esse projeto do papel. E o ruim de a gente consumir coisas ruins é porque a gente acaba reproduzindo isso na nossa vida. E nessa semana que eu tava ruim e eu falei, chega, era muito engraçado que se eu olhasse meu feed do TikTok ou do Instagram, era sempre alguém falando de alguma doença pré-existente que, tipo assim, 1% da população tinha. E eu ficava, será que isso aconteceu comigo? E acabava criando um estado de hipocondríaco comigo mesmo, sabe? E isso é saudável? É legal você pesquisar no Google sempre sintomas? Eu acho que cria uma ansiedade e um nível de estresse tão elevado de achando que tá acontecendo alguma coisa e necessariamente eu só não pratiquei exercício aquele dia, meu corpo tá sentindo, entendeu? O fato de você estar se nutrindo de vídeos como aquele sempre vão estar ali. Mas e se acontecer isso com você, sabe? Então eu acho que isso foi uma coisa muito engraçada, que eu cheguei no meu ápice e falei, não, chega. Acho que já deu, né? Acho que já deu. E na semana passada, eu cheguei a finalizar o livro que eu tava lendo, que é de um psicólogo. Ele chama Phil Schultz. Eu sou obcecada pela criação que esse cara teve. Pra você que está em vídeo, este livro aqui, ele foi muito bom. Sério, depois, se vocês quiserem, eu trago mais falando sobre ele. E ele traz ferramentas de você saber lidar com você ao dia a dia. E uma coisa que ele fala nos últimos capítulos é de você ser uma pessoa criadora e não consumidora. E aí vem na parte de o que a gente se nutre e o que a gente acaba consumindo nessa nossa nutrição, né? E eu achei muito interessante de ser uma pessoa criadora. Você ser uma pessoa criadora não significa você tá criando algo o tempo todo, como eu tá criando esse podcast, ou ficar postando no seu Instagram conteúdos que você acha relevante, mas sim você criar situações no seu dia, criar momentos, criar novas rotinas, criar memórias num ambiente confortável com pessoas que você gosta. E isso eu achei muito, mas muito legal dele trazer, porque eu sempre pensei nesse ponto de criação, de não ser só abrangente para quem é criativo, mas realmente de a gente consegue se dividir com criador e consumidor. Muitos de nós, quando nós estamos nas redes sociais, a gente não se atenta em criar realmente com o que a gente aprendeu num vídeo novo no TikTok, que acha tenha salvado. E eu digo isso por eu mesma, porque eu salvo muitas coisas que eu acho interessantes de fazer em algum projeto que eu tive alguma ideia em algum vídeo ou alguma receita nova. E, de fato, eu nunca faço uma receita quando eu salvo. Muitas raras exceções, quando eu acho uma receita muito incrível, fico com muita vontade, que eu vou lá e faço, sabe? E isso é o nosso lado criador. De pegar e fazer, de a gente aprender algo novo e aplicar em nossas vidas. Da gente criar aquilo em nós. Quando nós estamos deixando de criar e só consumindo, nós temos uma obesidade mental, nós se comparamos muito mais e a gente fica naquela posição de passivo, sabe? De só esperando que chegue em nós. Depois que eu terminei esse livro, eu tava com algumas horas a mais no meu Instagram. 6 horas de tela no meu celular e algumas 2, 3 horas no meu Instagram. E aí eu tomei a atitude de excluir o meu Instagram do meu celular e só deixar no meu iPad. Como eu ainda trabalho como social media e também tenho a minha criação de conteúdo, eu vejo que ainda é importante eu estar presente no Instagram. Por mais que eu vou falar um motivo desse podcast no final, mas um dos motivos foi de poder estar um pouco desvinculando das redes sociais. Eu já tenho a newsletter, caso você não conheça, é a de Boa News, tá no Substack, caso você queira ver. Toda segunda-feira tem um episódio, uma edição nova, e eu amo muito escrever. E adoro compartilhar um pouco da minha rotina com vocês e compartilhar algumas reflexões também. Muito disso vem de sair um pouco das redes sociais, que acabam tendo um efeito um pouco negativo. E eu acredito que isso não é feito primeiramente de propósito, mas eu acredito que a gente não tem um manual de usar. A gente tá aprendendo a usar isso pela primeira vez, sabe? A gente nunca teve isso na história. E é muito comum a gente tropeçar, ficar viciado naquilo, porque foi feito pra viciar, né?
ter aquele feed infinito que nunca acaba, tipo, parabéns, você chegou ao final, você nunca vai ver essa mensagem, sabe? Por mais que tenha no TikTok, tipo, você já viu todos os reels dos seus amigos. Você, tipo, ainda tem a barra ali pra você que é infinita. Você pode até ficar horas e horas, por mais que receba o videozinho de vai tomar um café ou alguma coisa assim, a gente não é ensinado a parar. E isso é muito doido. Muito, muito doido. Pode falar um pouco de destino, mas os meus recomendados no YouTube apareceu. Depois desse vídeo, você nunca mais vai querer entrar nas redes sociais. Talvez isso tenha me ajudado nessa minha última semana, que eu comecei a focar muito mais no processo de curar esse meu vício em redes sociais e até mesmo de estar melhor comigo mesma. Muito doido o que ele falou, que a gente consome muito a vida do outro e a gente acaba esquecendo de consumir a nossa vida. O que ele quis dizer em consumir a nossa vida, né? De fato. De realmente focar no que a gente quer fazer. Às vezes a gente fala, não tenho tempo pra fazer um projeto novo, ou eu não tenho tempo pra ir num parque de tarde, no final de semana. Mas será que realmente você não tem tempo? Ou esse tempo você tá gastando, scrollando, vendo a vida de alguém? Ou vendo alguns vídeos no TikTok, que às vezes você nem vai lembrar no futuro daquele vídeo. Eu vejo quando você pega pra ver quantos vídeos você viu no TikTok, é assim, devastador. Pelo menos pra mim é devastador. Tantos de vídeos que já tem no meu histórico de visualizado. Isso é uma coisa que eu quero mudar. É uma coisa que eu venho trabalhando em mim. De podendo me nutrir de conteúdos que eu sei que vão fazer bem pra mim. E isso é um dos motivos de eu ter criado esse podcast, que é aqui pra ser um lugar pra você ficar mais de boa e ter uma certeza que vão ter conteúdos que vão te fazer bem e pensar nas suas situações, trazer reflexões da sua vida, trazer reflexões como lidar com algum problema, ou enfim. Muito doido a gente parar pra pensar que na internet a gente não tem um filtro. Antigamente, eu lembro quando eu era mais jovem, tô me sentindo uma idosa falando isso, né? Eu lembro quando eu era criança e eu pesquisava meus jogos da Polly, da Barbie, enfim, era sempre nós que pesquisávamos, né? Era sempre nós que íamos atrás de algum assunto que a gente gostava. Até mesmo no Orkut, você ia lá em comunidades que você se interessava, você ia baixar joguinhos que você gostava. E hoje é muito dado pra gente, né? A chegada do algoritmo fez muito isso. De chegar e você vai gostar desse vídeo. E se você não interage muito com ele, ele nunca mais aparece no seu For You. E às vezes você lembra daquilo e você realmente tem que pesquisar. Mas quantas vezes você já usou pra pesquisar no seu TikTok de fato? Quantas vezes você entrou no seu YouTube a última vez e pesquisou um conteúdo e não foi ver um que tava aparecendo de recomendados? Hoje é tudo muito recomendado pra gente. O nosso feed do Instagram, todos os nossos feeds são recomendados. A gente acabou perdendo muito o nosso poder de escolha na internet. De até mesmo a gente não saber o que nós gostamos, do que saber o que a gente vai se nutrir daqui pra frente. E por mais que tenha muitas coisas boas, a gente sempre tem que ficar se ponderando do que é bom ou o que é ruim, de estar sempre atento. Ai, gente, o primeiro episódio é isso, né? Caso você não esteja me vendo em vídeo, a luz começou a ir embora. E são nem 4 da tarde e o sol já se foi, né? Dias chuvosos em São Paulo, o que podemos fazer? Acredito que nós estejamos chegando ao final. É que nós sempre temos que refletir e criar um filtro para o que a gente acaba nos nutrindo no nosso dia a dia. Seja a sua alimentação, seja os vídeos que você acaba vendo, seja os lugares que você acaba frequentando, porque o nosso meio também diz muito do que nós vamos ser e o que nós somos, seja das escolhas que a gente faz diariamente, acredito de tudo, de se a gente bebe pouca água ou se nós bebemos muito refrigerante. Esse episódio foi mais pra você pensar. Todos os episódios do podcast que eu estou criando aqui, ele vem primeiro de uma pergunta que eu faço pra mim mesma. E a pergunta da vez foi: do que você se nutre? E essa é a pergunta que eu quero deixar pra você nesse final. Do que você tá se nutrindo? E se você chegou até aqui, eu espero que você comente aqui embaixo, independente da plataforma que você estiver me escutando, o que você mais gosta de se nutrir. Vale ser esporte, vale ser um emoji de comida, vale ser qualquer emoji que você gosta de se nutrir. E você se sente bem se nutrindo disso. Porque quando a gente se sente nutrido,
a gente se sente muito bem. Mas quando a gente vê que a gente não tá se nutrindo de coisas boas, a gente se sente muito desnutrido. E às vezes você não tá triste, você só tá desnutrido. Eu acho uma reflexão muito boa. E é isso. Ai, gente, o primeiro episódio não vai ser tão perfeito. E eu me cobro muito, mas pelo menos eu tô aí gravando. Os outros serão melhores. Bom, se você quiser me ver, além daqui do vídeo, eu tenho meu Instagram pessoal, que é o Lana Monte, e eu também tenho o Seja de Boa, uma plataforma onde nós criamos conteúdos de bem-estar. Eu espero que você tenha gostado muito desse episódio, e se você gostou, deixa um like de onde você estiver assistindo, me escutando. Muito obrigada por ter chegado até aqui, e eu acredito que a gente tem muitas coisas pra conversar, muito de boa. Obrigada. Beijo!